E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde eles se encontraram. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei, que estavam ali sentados, refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e vai? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos, e ficaram admirados, e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, como disse no início, uma alegria nós iniciarmos esse momento de fé, de devoção da nossa paróquia, que é o seu padroeiro São Sebastião. E o momento mais importante é sempre esse, o momento da oração, como nós iniciamos anteriormente com a meditação do terço, agora a participação da missa, ao final com a devoção a São Sebastião. Esse momento é justamente para isso, para nós fortalecermos a nossa fé, com a oração, com a palavra de Deus, com a Eucaristia e com a intercessão do nosso padroeiro. Então, ao percorrer esses 9 dias da novena, mais o encerramento, é isso que eu desejo de vontade, que nós, como paróquia, como comunidade, tenhamos a nossa fé fortalecida, tenhamos a nossa fé cada vez mais fortalecida pela oração, pela palavra e pela Eucaristia. E inspirados pelo testemunho e o exemplo de São Sebastião, possamos ser um cristão, uma cristã, cada vez melhor. Sempre colhendo da palavra aquilo que a palavra de Deus nos oferece de mais bonito, de mais realmente rico, que é algumas meditações que ressaltam hoje. Nós iniciamos ouvindo a leitura do livro de Samuel. E agora nós estamos justamente num período onde há uma transição. É também um livro histórico que está contando a vida de um povo que vivia meio assim, sem uma liderança, embora Samuel fosse uma liderança, mas agora diante das ameaças, diante das dificuldades, o povo chega em Samuel, que já está velho, cansado, diz: nós queremos um rei. E esse pedido revela 2 coisas do povo. Quando o povo pede para Samuel: queremos um rei, o povo está revelando aqui 2 sentimentos. Primeiro, não tem mais o Senhor como seu rei, não tem mais o Senhor como aquele que os governa, não tem mais o Senhor como aquele que realmente cuida do povo. E como o Senhor já havia cuidando há muito tempo, zelando, cuidando, alimentando do seu povo, protegendo o seu povo. Mas o povo agora não quer mais isso. E Samuel vai diante de Deus, e Deus até faz o intermédio entre Samuel e o povo. Aqui nós vemos que o papel fica invertido.
Não é Samuel o intercessor, mas é Deus que se torna o intercessor entre o povo e Samuel, porque Samuel está contrariado, está triste com esse pedido do povo, não reconhecer mais em Deus o seu único rei, e quer, como os outros povos vizinhos, um rei para que possa governar. E Samuel então faz as observações: vocês querem um rei, vamos estabelecer uma dinastia, mas tudo isso tem o seu preço, tudo isso tem as suas consequências. Seus filhos irão para a guerra, suas filhas terão que trabalhar para o rei, as suas terras serão muitas vezes exigidos frutos da produção para o rei, o dízimo será cobrado, portanto será uma vida mais difícil. Mas o povo, acreditando que o rei cuidaria e governaria, insiste nessa ideia e perde então essa confiança em Deus, que é o verdadeiro rei. Mas há um sentimento do povo que acho ainda mais difícil, que às vezes é também um sentimento muito presente na nossa vida, porque o povo vai dizer: queremos ser como os outros, queremos ser como os outros. Quantas vezes também nós temos esse sentimento, né? Queremos ser como o outro, desprezando aquilo que nós somos, desprezando aquilo que nós temos, desvalorizando aquilo que nós fazemos, desmerecendo aquilo que nós exercitamos na vida, e achamos o outro melhor, mais importante, mais bonito, mais interessante, e queremos ser como o outro, imitar o outro. Poderia ser uma característica de inveja, de ciúme e tantas outras coisas que nós poderíamos marcar aqui. Mas é um sentimento que o povo de Deus agora tem. Queremos ser como os outros povos. E os outros povos eram como? Que tinham um governo humano, que tinha um único Senhor, um único rei. E eles então trocam o rei, que é Deus, o verdadeiro, aquele que governa o seu povo, que cuida do seu povo, por um rei humano, por um homem que tantas vezes pode falhar. Tanto o contexto da segunda leitura é muito bem esse. Mas eu gostaria que nós pensássemos na nossa vida de espiritualidade, na nossa vida de fé, no nosso dia a dia, justamente esse sentimento do povo. Quantas vezes nós desprezamos a Deus como Senhor da nossa vida? Quantas vezes nós não reconhecemos mais em Deus aquele que cuida de nós, que zela por nós, que sustenta a nossa vida? Mas também cada um pensa no seu íntimo, aquelas vezes que você foi insatisfeito consigo mesmo e quis ser como o outro. Não gostou de você, não te valorizou, não gostou do seu trabalho, não gostou da sua casa, não gostou da sua vida, te achou feio, te achou gordo, te desvalorizou e quis ser como o outro. É algo que acontece constantemente na nossa vida e que nós precisamos lutar contra isso, porque o Deus nos fez e cada um que Ele fez com as suas qualidades, fez com os seus dons, com as suas características únicas, e nós precisamos valorizar isso. Dando alguns aspectos da primeira leitura de hoje. O Evangelho, que é retirado de Marcos, nos oferece também agora uma possibilidade de perceber algo muito importante. Nós estamos no início do Evangelho e nós vamos ouvir Jesus nessa cena revelando algo que ele ainda não tinha mostrado, revelando algo que ele ainda não tinha demonstrado para a comunidade. Jesus está falando, está pregando, anunciando a palavra, e nós vimos que muita gente está ao redor de Jesus e um paralítico quer chegar perto e não consegue por causa da multidão. Os amigos, e é também quando a gente tem amigos assim, fazem de tudo para que eles se aproximem de Jesus. Algumas ilustrações desse evangelho mostram uma cama descendo pelo teto, outros vão mostrar uma espécie de enxerga, onde ele desce assim, mas o fato é que esses amigos procuram uma forma de fazer esse paralítico se aproximar de Jesus. E Jesus, vendo aquele gesto, Jesus vendo aquela ação, vai ficar admirado pela fé daquelas pessoas. O Senhor Jesus não disse nada, não disse nenhuma palavra, não fez nenhuma pregação, mas justamente disse algo que é inovador. Disse para o homem: filho,
os teus pecados estão perdoados. E aí Jesus mostra para aquilo que ele veio: perdoar os pecados, agir com misericórdia, agir com benevolência, perdoando os pecados. Na religião do povo judeu, sobretudo naquele tempo, pecado e doença eram muito ligados. Se eu estava doente, é porque eu pequei. Se eu tinha uma deficiência, é porque eu havia pecado. Portanto, é uma relação muito próxima. E as pessoas então vão começar a contestar: este homem está blasfemando. Me lembra que Jesus, depois lá no final, já nas suas últimas horas, vai ser culpado de quê? Blasfêmia, que era ir contra Deus, falar mal de Deus, desprezar a Deus. Seria mais ou menos isso. E agora, meus irmãos, o que é importante nós observarmos aqui? Que Jesus se assemelha e se mostra como Deus, porque somente Deus perdoa os pecados. Eu vim para perdoar os pecados, eu vim para aqueles que estão doentes. Jesus usa na sua misericórdia e assim revela essa sua característica divina, de perdoar os pecados. E aquelas pessoas, muitas ficaram espantadas. Como esse homem pode se assemelhar a Deus, dizendo que está perdoando pecados? E aí Jesus revela uma outra característica da sua divindade, que é conhecer os corações. Ele entendeu e percebeu que aqueles homens estavam duvidando dele, questionando e até falando mal. E por isso Jesus conhece o íntimo e diz para eles: por que vocês estão dizendo isso? Aqui, meus irmãos, o centro do Evangelho é justamente isso: o Senhor que perdoa os pecados. As curas, os milagres, quando Jesus manda o homem ir embora, pegar a sua cama e voltar para trás, é justamente um sinal daquilo que já foi realizado, que é a cura interior, que é a cura da sua alma, a cura da sua vida interior. Muito mais do que curar fisicamente o meu olho, o meu ouvido, a minha perna que dói, muito mais do que sarar as feridas do meu dia a dia, o Senhor nos cura na alma, perdoando os nossos pecados, agindo com misericórdia para com cada um de nós. E o Senhor, que conhece os corações, como nós ouvimos, conhece o coração de cada um de nós e sabe daquilo que nós precisamos ser perdoados quando nós nos arrependemos. Por isso, hoje, o Evangelho nos convida justamente a fortalecer a fé nisso, a confiança, a esperança na pessoa de Jesus, que cura, que sara, mas sobretudo que perdoa os nossos pecados. Depois, no final, o povo aparece. E o povo aparece com uma característica muito bonita. O povo que estava ali ficou admirado com as coisas de Deus, admirado com a presença de Jesus. E também é algo que nós precisamos ter de nós: ficarmos admirados com as coisas de Deus, ficarmos admirados com as coisas do Senhor. Porque nós vamos perdendo essa incapacidade, banalizamos a fé, banalizamos a vida de espiritualidade, banalizamos a nossa vida com Cristo e achamos tudo comum, até ignoramos. Mas hoje, no final, nós ouvimos que o povo ficou admirado. Que cada um de nós também seja admirado com a palavra de Deus, admirado com a Eucaristia, admirado com o nosso batismo, admirado com a presença do Senhor, que cura e perdoa a cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, peçamos então a São Sebastião a sua intercessão por cada um de nós, para que, a exemplo desses homens do Evangelho que nós ouvimos hoje, também a exemplo do nosso padroeiro, sejamos homens e mulheres de fé e esperança na pessoa de Jesus Cristo. Que é essa fé e esperança que nos motiva e nos dá ânimo para continuar caminhando e seguindo em frente com a nossa